Meu nome é Clemente Ganslúcio, trabalho atualmente na assessoria das centrais sindicais brasileiras, fui durante 16 anos diretor técnico do Diese, trabalhei 35 anos no Diese, fui membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e de outros conselhos, hoje participo do Conselho de Altos Estudos do Tribunal de Contas da União. Minha especialidade ao longo da vida foi as questões do mundo do trabalho, e é sobre essas questões que eu quero pensar um pouco o futuro que nos espera em um momento em que as incertezas são enormes. O momento presente no Brasil e no mundo é marcado por uma situação disruptiva, portanto, um rompimento com todo o padrão de desenvolvimento econômico que nós tínhamos nesses últimos anos ou décadas, e pela primeira vez o mundo experimenta uma situação no qual o enfrentamento à crise sanitária exige simultaneamente uma interrupção do fluxo de pessoas e de acesso à produção no sistema produtivo como um todo, ou seja, as pessoas estão sendo obrigadas a ficarem isoladas e, portanto, não participarem por meio do trabalho nas diferentes atividades econômicas, as empresas obrigadas a interromper as atividades produtivas, e isso está gerando simultaneamente um colapso no sistema produtivo, seja do ponto de vista da demanda, seja do ponto de vista da oferta, uma disrupção, portanto, uma interrupção de um padrão de produção cuja consequência na dinâmica econômica ninguém consegue estimar qual vai ser, mas todos aqueles que analisam o presente e observam o futuro, é que nós estamos diante, talvez, de uma das maiores, ou se não a maior crise econômica da era moderna, uma crise econômica com efeitos simultâneos em todos os países, um efeito simultâneo sobre a integração econômica hoje globalizada, na interdependência de produção, insumo, consumo, numa articulação mundial do sistema produtivo com várias consequências na sua integração, na globalização e no próprio padrão de desenvolvimento que o mundo vinha observando nesses últimos anos. É uma crise que pega o mundo em uma dinâmica no qual vinha aumentando as desigualdades, a pobreza crescendo, que pega o Brasil em uma situação econômica muito complicada, porque nós vínhamos já de alguns anos, 4, 5 anos, onde uma grave recessão econômica deixou um legado de uma saída e de uma estratégia bastante complicada, uma estratégia econômica de privatizações, de diminuição do papel do Estado, de diminuição de todas as iniciativas de coordenação e articulação que o Estado faz para dar à dinâmica econômica um sentido para o desenvolvimento, um fortalecimento das posições do mercado e tudo entregando ao Brasil uma dinâmica econômica de crescimento muito baixo. Observávamos uma saída econômica daquela recessão de 2014, 15, 16, muito lenta, uma velocidade que era mais ou menos um terço da velocidade com que o país saiu de crises anteriores. Isso conferia também para a nossa dinâmica interna no país um aumento da desigualdade, um aumento da pobreza, um aumento da miséria, revertendo tendências que o Brasil observou de redução dessas dimensões da pobreza, da miséria, da desigualdade, desde 2004, 2005 até 2015, mais ou menos, observou-se de forma contínua uma das melhores experiências nos tempos recentes no planeta de uma estratégia de redução de desigualdades, pobreza e miséria. É nesse contexto que o mundo do trabalho é gravemente afetado por essa crise. Isso tem levado a que os Estados nacionais atuem simultaneamente visando dar segurança ao sistema financeiro, visa dar capacidade de resistência às empresas e visa, simultaneamente, gerar renda para aqueles que estão afastados do sistema produtivo, poderem manter capacidade de financiamento do seu orçamento pessoal ou familiar e, de alguma maneira, sustentar a demanda econômica no presente.
há todo um esforço para reorganizar o sistema produtivo para essa resistência, produção econômica voltado para o enfrentamento da crise sanitária, em termos de equipamentos, em termos de logística, de hospitais, de equipamentos, de máquinas. Uma observação de que nós, no planeta, acabamos concentrando boa parte dessa produção na indústria chinesa, uma dependência estrutural do planeta nessa estrutura produtiva da produção chinesa para o mundo, um conflito distributivo dessa produção muito pesado, consequências graves para a resistência em cada país. É o caso brasileiro hoje, no qual qualquer estratégia de reconversão industrial para a produção de equipamentos ou produção de vestimentas como máscaras, por exemplo, o Brasil, apesar de poder reconverter parte da sua indústria para essa produção, não tem insumos para fazer produção básica desses equipamentos, dependendo em grande medida de importações que levam tempo, que muitas vezes estão sendo disputadas internacionalmente pelos mais diferentes países. Acho que esse é o diagnóstico que está posto de forma muito breve, uma situação dramática que coloca para o futuro enormes desafios. Desafios para o mundo do trabalho, desafios para o mundo do trabalho e sistema produtivo, desafios para os estados nacionais reorganizarem essa trajetória de retomada da atividade econômica. Espero que essa retomada seja ressignificada por vários conteúdos que coloquem sentidos diferentes àquilo que nós vínhamos tratando no mundo, muitas vezes com baixa incidência política ou, muitas vezes, deixando de lado a prioridade para essa determinada temática. Por exemplo, a temática do aumento da desigualdade e da pobreza, ou a temática da grave crise ou do enorme desafio dessa grave crise climática que se formata no planeta, a negligência, como muitas vezes os governantes vinham tratando, os desafios da emergência da mudança climática, dos desafios ambientais, ou do aumento da desigualdade, ou do aumento da desigualdade entre os países, ou tantas foram as agendas que foram colocadas e que exigem, porque não foram postas com esse enfoque, daqui para frente uma outra abordagem, uma abordagem no qual a organização econômica seja posta a serviço do desenvolvimento social, ou seja, que nós sejamos capazes de olhar para esse problema que está posto atualmente, sejamos capazes de olhar para a retomada do crescimento econômico e da retomada da atividade produtiva, voltada para a produção de bem-estar, qualidade de vida para todos. Isso significa reorganizar o sistema produtivo, reorganizar a sua integração mundial, que é irreversível do ponto de vista estrutural, mas provavelmente sofrerá vários conflitos na medida em que muitos países deverão colocar na sua agenda econômica processos de discussão que reindustrialize a sua base do sistema produtivo. Essa terceirização feita pelo mundo para o leste asiático deve ser, em parte, revertida. Muitos países recolocarão bases industriais, e creio que o Brasil é um deles, que deveria recolocar a base industrial para o seu desenvolvimento produtivo. Mas essa é uma das dimensões, entre tantas outras, entre as quais o Estado brasileiro, como parte estruturante de uma estratégia de desenvolvimento. O papel dos bancos públicos, o papel das agências de fomento, o papel de uma estratégia de desenvolvimento industrial, de ciência, tecnologia, inovação, educação como base para todo esse sistema, provavelmente olhando para as nossas dinâmicas específicas e para chamadas vocações. Por exemplo, o Brasil é um país que tem uma vocação que poderia ser aproveitada na área de saúde, por exemplo. Temos o Sistema Único de Saúde, uma base de insumos para a produção de fármacos, uma estrutura produtiva que poderia ganhar desenvolvimento, uma área de pesquisa importante que poderia ser provedora de conhecimento para uma estratégia, por exemplo, de desenvolvimento na área
da saúde, da indústria da saúde, do atendimento da saúde, ou mesmo para a alimentação, ou mesmo para a produção mineral, ou mesmo para o turismo, e assim várias áreas que poderiam ser estruturantes de uma estratégia de desenvolvimento econômico. E para o mundo do trabalho, o futuro indica desafios enormes, desafios que deverão, desde já, incorporar esse salto enorme que esse isolamento tem levado no uso de tecnologias de comunicação, do trabalho em casa, do home office, da integração entre tecnologia e atividade produtiva, entre tecnologia, comunicação, máquina e homem no sistema produtivo. Tudo isso deverá alterar profundamente aquilo que nós entendemos por trabalho, que nós entendíamos até então. Muito provavelmente, o uso dessas tecnologias após essa crise toda estará consolidado no sistema produtivo em um novo padrão, no qual a inteligência artificial altera o uso da tecnologia para além daquilo que é conhecido como a tecnologia e a força de trabalho, o braço mecânico, para uma tecnologia que é capaz de substituir a formulação, a acumulação de conhecimento, a formulação de conhecimento e, inclusive, processos decisórios associados ao processo produtivo ou a governanças. Máquinas que acumulam informação, produzem conhecimento e tomam decisão, passam a ocupar o mundo do trabalho de forma crescente. Tudo isso alterará a dinâmica econômica no mundo do trabalho, colocando uma agenda que, creio, nós precisaremos ser ousados em inovar. De um lado, compreendermos que essas tecnologias devem nos levar a uma reorganização dos processos de trabalho, teremos que pensar toda a dinâmica de proteção para que essas tecnologias venham favorecer uma qualidade do trabalho e não o contrário, mas provavelmente isso também significará, de um lado, o tratamento da jornada de trabalho de uma maneira muito diferente daquilo que nós tratamos até hoje. É bem provável que nós saiamos dessa crise em condições de processar uma redução muito intensa na redução da jornada de trabalho. Para que todos trabalhem, nós poderemos ter e deveremos ter reduções significativas de jornada semanal para 30, 25, 20, ou inclusive jornadas inferiores a essa capacidade, a essa quantidade semanal. São discussões que, para o padrão da nossa organização e do sistema econômico, são discussões disruptivas, porque significam reorganizar o mundo do trabalho e também o mundo da vida no cotidiano das pessoas. Significa, simultaneamente, uma reorganização no mundo do trabalho do ponto de vista das jornadas e do encadeamento das jornadas e das diferentes atividades, reorganizar o fluxo de pessoas, a forma de transporte. Provavelmente, dadas as características dessa pandemia, teremos que pensar o fluxo de pessoas no mundo e, portanto, um conjunto de regras e protocolos para o trabalho no cotidiano, mas também para o trabalho e para a circulação de pessoas nos espaços, entre as cidades, entre os países, o fluxo de pessoas no mundo, o fluxo da produção econômica. Tudo isso exigirá novos protocolos, portanto, colocará para o mundo do trabalho desafios que não são hoje possíveis todos de serem imaginados, desafios que vão colocar para o mundo do trabalho repensar a sua organização, repensar o papel dos sindicatos na proteção do trabalhador formalizado, do trabalhador também na economia informal. A flexibilidade que está sendo indicada no mundo aponta para limites graves do ponto de vista da proteção social, e isso colocará para os estados também um desafio de pensar a proteção no sentido amplo, a previdência, a jornada de trabalho, a assistência, a forma de remuneração, no mundo do trabalho formal e no mundo informal. Talvez nós sejamos desafiados a pensar um mundo do trabalho onde essa distinção entre formalidade e informalidade perde intensidade para uma ampliação da proteção social e laboral feita pelo Estado nas diferentes formas
de organização da vida econômica. Os desafios são enormes e esses desafios exigirão um movimento sindical forte, com capacidade de incidir, com proposta, diálogo e negociação.